Pessoal, boa noite. Só um minuto, que daqui a pouco eu vou começar. Eu tô ligando aqui a live no Instagram. A gente já vai começar, tá? Queridos amigos e amigas, boa noite, sejam bem-vindos, pessoal do Instagram, do Periscope e do Facebook. Eu tinha combinado com vocês de começar essa live às 22h30, mas teve um imprevisto aqui, a energia caiu, por isso que atrasou um pouquinho, tá bom? Mas vamos lá, sejam bem-vindos, é uma honra falar com vocês novamente. Convidem os amigos, compartilhem a live para a gente disseminar conhecimentos e informações. Tema da live de hoje: súmula 599 do STJ. É aquela súmula que trata da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Afinal de contas, o STJ, em julgado recente, afastou ou não a incidência dessa súmula? Essa é a polêmica que nós vamos avaliar na live de hoje. Antes de começar, um recado rápido para vocês. Atendendo aos pedidos que eu recebi, diversos pedidos, eu lancei ontem a minha revisão online para delegado da Polícia Federal. Então vai ser uma revisão online, onde eu vou abordar os principais julgados de direito penal, processo penal e legislação especial do STJ e do STF dos últimos anos, 2018, 2017 e 2016. Como o CESP adora a jurisprudência, eu fiz essa revisão especial para quem vai prestar delegado da Polícia Federal. Além dessa revisão de julgados, eu vou passar para os alunos da turma um vídeo, uma revisão de quase 18 horas, na qual eu abordei temas de direito penal, processo penal e legislação especial. São várias leis extravagantes, vários dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, tá bom? E também vou incluir os novos alunos nos meus grupos de WhatsApp, que eu uso
para enviar dicas especiais, para fazer simulados, para fazer testes. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá no meu Instagram ou manda um direct para mim. Lembrando que as vagas são limitadas e essa promoção é por tempo limitado. Eu vou encerrar as vagas, eu vou fechar as turmas já na quinta-feira. Então, se você tem interesse, corre lá no meu Instagram para ver as informações, preço super acessível. E quem tiver alguma dúvida, é só mandar para mim um direct lá pelo Instagram, Delta Thiago, tá bom? Então vamos começar agora a live de hoje. Súmula 599 do STJ. O que diz a súmula 599 do STJ? Eu vou ler para quem está sem a súmula. Diz ela: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Essa súmula ela foi editada no final de 2017. O princípio da insignificância ele foi inserido no direito penal por Klaus Roxin. O princípio da insignificância ele atua como causa supralegal de exclusão da tipicidade material. É um princípio que é acolhido pela doutrina majoritária e também pelos tribunais superiores, pelo STJ e pelo STF. A bagatela é uma forma de conter o poder punitivo do Estado. Na minha visão, é um instrumento fundamental para se consolidar os preceitos do Estado democrático de direito. Eu, como delegado de polícia, já apliquei em diversos casos e defendo também no livro que eu estou escrevendo. Professor, qual é o fundamento da súmula 599? Por que o STJ editou esse verbete? O principal argumento dessa súmula é no seguinte sentido: a administração pública, ela está ligada à moralidade administrativa. Então, quando um crime contra a administração pública é praticado, afeta-se a moralidade administrativa. E a moralidade administrativa, ela é insuscetível de valoração econômica. É por essa razão que não se aplica a bagatela nos crimes contra a administração pública. Esse é o principal fundamento. Professor, o STF acompanha o STJ ou há divergência entre as cortes? O Supremo Tribunal Federal, ele tem julgados no sentido de que se aplica a insignificância ainda que o crime seja contra a administração pública. Portanto, nesse ponto, nós temos mais uma divergência entre a STJ e entre o STF. Querem um exemplo de julgado onde o Supremo aplicou a insignificância em crime contra a administração pública? Anotem aí para analisar posteriormente. HC 107.370. HC 107.370. Nesse HC, o STF aplicou a insignificância em um crime de peculato. Vale a pena depois ler esse acórdão. Professor, a doutrina, qual a visão da doutrina em relação à súmula 599? Uma parcela da doutrina diz que a súmula 599 ela deve ser interpretada de uma forma restritiva. Em outras palavras, essa súmula ela deve ser aplicada em relação aos crimes funcionais. Importa dizer, crimes praticados por funcionários públicos. O peculato é o mais citado, é o mais usado na prática. Diz ainda a doutrina, essa súmula ela deve ser aplicada, portanto, aos crimes funcionais, não é a qualquer crime. E o outro fundamento
que sustenta essa posição da doutrina é o seguinte: há ao menos um crime contra a administração pública em que tanto o STJ como o STF admitem a insignificância. Descaminho. O descaminho é um crime contra a administração pública, que comporta a insignificância, segundo o STJ e segundo o STF. Por isso, diz a doutrina, a súmula 599 deve ser restringida aos crimes funcionais. Muito bem. E qual é a polêmica, qual é o julgado que gerou essa polêmica entre os professores? Alguns dizendo que o STJ afastou a súmula, outros dizendo que o STJ não afastou a súmula. O caso é o RHC 85272. RHC 85272. Julgado pela sexta turma e que teve o seu resultado divulgado no site do STJ na última sexta-feira. A partir disso surgiu a polêmica. Por isso que eu abri essa live para apresentar para vocês a minha visão e as principais informações desse tema. Caso concreto julgado pelo STJ nesse RHC. Um idoso de 83 anos estava dirigindo seu veículo e ele furou o bloqueio policial. Ao furar esse bloqueio policial, ele passou por cima de um cone de trânsito. Esse cone foi avaliado em menos de R$20. O idoso, ele é primário. Com base nessas circunstâncias, o STJ decidiu aplicar o princípio da insignificância. De forma expressa, no acórdão, o STJ falou que estava mitigando a súmula 599. Ou seja, naquele caso concreto, o STJ afastou a aplicação da súmula, por entender que as circunstâncias eram excepcionais. Pois bem, alguns professores, ao lerem esse julgado, disseram: opa, peraí, STJ afastou a súmula 599, mas o crime é de dano, e dano é crime contra o patrimônio. O STJ errou. Como que o STJ afasta a súmula 599? Como que ele afasta a súmula 599 em um crime de dano? Se a súmula se aplica aos crimes contra a administração pública, por que ele afastou a súmula em um caso que envolve o crime de dano, que é um crime contra o patrimônio? Pergunto para vocês, será que o STJ, de fato, afastou essa súmula? Ou será que o STJ cometeu um erro, segundo o pensamento de alguns professores? Qual que é a opinião de vocês? O STJ, ele errou? Digam aí a opinião de vocês, eu quero ver. STJ errou ou acertou? Errou, acertou. Acertou, errou. Tá bem dividido, né? Pessoal, vou passar a minha visão com a devida vênia, com o devido respeito em relação às opiniões em sentido contrário. O STJ não errou. Repito,
o STJ não errou. Peguem o acórdão relativo ao julgado que eu citei, peguem esse acórdão para ler. A leitura desse acórdão demonstra que a Corte não errou. Os argumentos estão bem estruturados, os julgados citados estão ligados ao tema, o STJ não errou. E eu explico para vocês o motivo do STJ não ter errado. Sabe o que a sexta turma fez? A sexta turma fez uma interpretação ampliativa da súmula 599. A sexta turma quis dizer que a súmula 599, ela não se aplica apenas aos crimes previstos lá no título 11 da parte especial do Código Penal. Esse título 11, ele prevê os crimes contra a administração pública. Então, a STJ disse, a súmula 599, ela não possui incidência restrita aos crimes contra a administração pública previstos no título 11 da parte especial do Código Penal. Pensem comigo. Imaginem o servidor público que se apropria de um bem público. Ele comete o crime de peculato. Valor do bem, R$100. Crime de peculato. R$100 foi o prejuízo da administração pública. Agora imaginem que esse mesmo bem público, no lugar de ter sido apropriado pelo servidor público, esse mesmo bem, ele é danificado pelo particular. O particular comparece lá na repartição pública, fica nervoso com o atendimento e, no momento de fúria, danifica o bem, dá um bicudo, dá um chute no bem e causa um prejuízo de R$100. Nos dois exemplos, o bem é o mesmo e o valor do prejuízo também é o mesmo. Tirando a parte da dogmática, tirando a parte de tipos penais distintos, peculato e dano, tirando os bens jurídicos tutelados, a administração pública, patrimônio, etc. Tirando essa parte jurídica, na prática, objetivamente falando, o resultado foi o mesmo, R$100 de prejuízo. Na prática, financeiramente falando, não há diferença nenhuma entre as duas situações. Por isso que faz total sentido a decisão do STJ de adotar uma interpretação ampliativa da súmula 599. Em outras palavras, essa súmula 599, embora ela incida principalmente sobre os crimes contra a administração pública previstos no título 11 do Código Penal, embora essa seja a principal meta dela, ela também pode se referir a crimes que atingem a administração pública de forma direta, ainda que não estejam incluídos no título 11. É o caso do dano. O dano não está lá no título dos crimes contra a administração pública, mas ele afeta de forma inegável a administração pública. É só pegar aquele exemplo que eu passei para vocês. Na prática, não há distinção. Na prática, o prejuízo é o mesmo. Por essa razão, é possível defender essa posição que eu estou passando para vocês. Uma coisa é a dogmática, uma coisa é o mundo do dever ser, o mundo do direito, o mundo jurídico. Outra coisa é o mundo do ser. O dano contra o patrimônio público é um dano qualificado. Atinge a administração pública de forma inegável, embora não esteja previsto lá nos crimes contra a administração pública. O raciocínio é o mesmo do latrocínio.
O latrocínio, dizem, não é crime contra a vida, razão pela qual ele não é julgado pelo tribunal do júri. É crime contra o patrimônio. Mas na prática, no latrocínio, uma vida deixa de existir. Uma pessoa é assassinada. Como que não é crime contra a vida? Então, olha a distinção entre teoria e prática. Na prática, latrocínio é sim crime contra a vida, porque mata, assassina, uma pessoa deixa de existir, uma vida é ceifada. Como que não é crime contra a vida? Não é crime contra a vida para a parte jurídica, para definir competência, tribunal do júri, para verificar aquela questão lá de concurso de crimes, quando há único patrimônio e vítimas em pluralidade, para essas finalidades. Agora, no mundo do ser, da realidade nua e crua, é sim crime contra a vida, porque a pessoa deixa de existir. Simples assim. Simples assim. Então, por isso que eu entendo dessa forma. Então, no caso concreto, a súmula foi sim mitigada. Ela foi sim afastada. E por quê? Porque ela pode se referir também a crimes que atingem a administração pública de forma direta, mas que não estão lá no título dos crimes contra a administração pública. Peguem o acórdão para ler. O relator cita, para fundamentar o seu raciocínio, um caso em que o STJ analisou a conduta de um preso que danificou lençol do Estado. Vejam, crime de dano. E o relator citou. Entenderam? Então, essa é a minha humilde visão. STJ adotou uma visão ampliativa da súmula 599 e mitigou, sim, ela no caso concreto. Mitigou ela no caso concreto. E olha aqui uma outra questão que eu separei para vocês. Será que essa aplicação da insignificância se coaduna com a justiça? E para responder essa indagação, eu convido vocês a realizar o seguinte raciocínio. Imaginem que no plantão policial, você é o delegado, você é a delegada. Chega para vocês a polícia militar conduzindo um idoso que furou o bloqueio policial. Diz o condutor: doutor, doutora, o idoso furou o bloqueio policial e acabou passando por cima de um cone. Estragou o cone, danificou. O seu escrivão de polícia ou a sua escrivã avalia esse cone para fazer o auto de avaliação. E avalia que esse cone custa R$15. Indagado, o conduzido idoso primário, ele diz: olha, senhor delegado, ora, senhora delegada, eu tive um descuido na direção do volante e não consegui frear a tempo. Por isso que eu freiei, por isso que eu passei pelo bloqueio. Mas logo depois eu parei o carro. Só que quando eu vi, eu já tinha danificado o cone. Muito bem. Em tese, crime de dano qualificado porque atingiu um cone, um bem público, patrimônio do Estado ou do município, enfim. Atingiu patrimônio público. Crime de dano qualificado. Crime de dano qualificado. Pois bem, você tem que lavrar auto de prisão em flagrante. Não cabe TC por causa da pena. A pena do dano qualificado não permite a lavratura de TC. Você pode fixar fiança, porque a pena do crime, a pena máxima é inferior a 4 anos. Só que o idoso diz para você: doutor, doutora, eu não tenho dinheiro. Gastei toda a minha aposentadoria.
Pessoal, nesse caso, é a alegação de idoso, mas vamos supor que você entenda que tem que lavrar auto de prisão em flagrante. Vamos supor que você está convencido que houve aí, no mínimo, o dano em relação ao cone. E o idoso não tem dinheiro para pagar a fiança. Você vai colocar ele atrás das grades? Você vai prender ele em flagrante e colocar ele no cárcere? Essa é a questão que eu deixo para vocês. Mesma coisa do caso julgado pelo STJ. Exemplo praticamente idêntico. Você vai colocar o idoso atrás das grades? Ou você vai aplicar o princípio da insignificância? E aí, como que fica? Vamos supor que houve o dolo. Vamos supor que, para ficar mais difícil o exemplo, é a alegação do idoso, mas na prática você percebe que deve ter ocorrido ali o dolo, você está meio na dúvida, enfim. Mas vamos pensar que teve o dolo, vai, para ficar mais difícil. Teve o dolo. Teve o dolo. Você vai prender o idoso ou não? Não vamos entrar na questão do dolo, da culpa, não. Vamos colocar que teve dolo. Eu quero saber se vocês vão prender o idoso ou não. Perceberam como é importante ter operários do direito que buscam justiça? Perceberam como é importante ter operários do direito que não aplicam a letra pura e fria da lei? É fundamental para a evolução da sociedade, para a evolução do ordenamento jurídico, é essencial ter operadores do direito que buscam a justiça, a razoabilidade, a proporcionalidade, o bom senso. Obviamente, sempre dentro da esfera permitida. Sempre com base na Constituição Federal, sempre com base na lei, sempre com base nos princípios, sempre com base no ordenamento, dentro da lei. Não estou aqui defendendo decisões, posturas arbitrárias, como cada um deseja. Não. Estou aqui defendendo a atuação dentro da lei, mas a atuação jungida, ligada, guiada por princípios, por bom senso, por justiça, por razoabilidade. Se não for para ser assim, para tudo. Apaga a luz, fecha a porta e tchau. A gente pode substituir os concursos públicos por máquinas. Cria um programa de computador, coloco lá fato tal, tipo penal tal, circunstâncias do artigo lá 59 e tal, e pronto, Código Penal computadorizado, Código de Processo Penal informatizado, e aí sai o computador com a inteligência artificial, julga, se prende ou se não prende, calcula a pena, é até mais fácil. Tô certo ou tô errado? Então, se for para ter uma aplicação automática, robotizada do direito, é melhor parar tudo, deixa com os computadores. Vamos substituir o delegado, o juiz, o promotor. Esse é um dos problemas principais atualmente no Brasil. Julgamentos robotizados, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. E isso também serve para a minha área. Também serve. É aquele despacho copia e cola. É aquela decisão do auto de prisão em flagrante, copia e cola. Ah, trouxe aqui, furtou, então eu vou prender. Deixa para o juiz. Não vou nem fundamentar. Lamentável, lamentável. O direito nunca foi criado para ser robotizado. Isso faz a gente perder a humanidade, a sensibilidade. É isso que está faltando para o Brasil e para o direito evoluir. Julgamentos mais humanos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nada de Ctrl-C, Ctrl-V, nada de despacho, padrão, nada disso. Cada caso é um caso, cada caso merece a atenção merecida. E sempre buscando justiça, razoabilidade e proporcionalidade.
tá bom? É isso que eu procuro fazer no meu dia a dia e é isso que eu defendo nas minhas obras e nas minhas palestras. Então eu fiz questão de fechar a live de hoje com esse exemplo para vocês entenderem a importância de ter operários do direito humanizados, diferenciados, que buscam justiça. Senão, tudo vira número. Ah, prendi 30, despachei, sentenciei 50, 100. Tudo vira produção, estatística. E as pessoas esquecem que dentro dos processos, dentro dos inquéritos, há vidas humanas, há destinos. Imagina colocar um idoso de 83 anos atrás das grades. Imagina isso. Um idoso que passou 8 décadas sem delinquir, que tem a ficha limpa, que não tem nenhum histórico criminal, por um ato isolado, por ter passado em cima de um cone, avaliado em menos de R$20, eu vou deixar esse idoso no cárcere, com vários presos? Sim, porque o CPP não garante que ele vai ficar separado dos outros presos. Em um lugar abafado, fedido, com pouca ventilação, não faz o menor sentido, pessoal. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu jamais prenderia uma pessoa nessa situação. Jamais. Jamais. Se tem alguém que prende, que prenderia, deixa o meu silêncio. Deixa o meu silêncio. Tá bom? E é por essas e outras que casos cada vez mais grotescos estão chegando ao Supremo Tribunal Federal. Outro dia, o Supremo Tribunal Federal julgou um caso de pessoa que furtou 1 quilo de feijão e uma galinha. Como que um caso desse chega na Suprema Corte? A Suprema Corte, ela foi idealizada para proferir decisões em relação a temas de interesse nacional. Ela deve ser a guardiã da Constituição. Ela não deve ser usada para avaliar esse tipo de caso, furto de galinha, furto de feijão. Olha que absurdo. Passou pelo delegado, passou pelo juiz, passou pelo promotor, com a devida vênia, respeito às opiniões em sentido contrário, mas um caso desse, chegar no Supremo, não podia ter morrido aqui na primeira instância. É complicado. É claro, é indubitável que a insignificância ela deve ser aplicada com parcimônia. Ela deve ser aplicada com cuidado, para não servir de incentivo à criminalidade. Caso contrário, o agente ele recebe uma carta branca para delinquir. Hoje eu peguei um chocolate, amanhã eu pego o outro, depois eu pego o outro, e eu vou ser sempre liberado. Não, aí já é zona, não dá. Então nós precisamos trabalhar com alguns parâmetros, com algumas balizas para aplicar a insignificância, para que ela seja um instrumento de justiça, mas ao mesmo tempo não sirva de incentivo à criminalidade. O que eu costumo fazer? Eu costumo avaliar a folha de antecedentes. Se o sujeito é um delinquente contumaz, está sempre praticando crimes, não aplico a insignificância. Agora, se é um ato isolado, eu aplico. Tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Uma live aí com um pouquinho de cada coisa, um pouco sobre insignificância, um pouco sobre essa divergência relacionada ao STJ. Gostaram da live? E aí? Foi proveitosa? Ah, então tá bom. Que bom que vocês curtiram. Mais uma bela explicação. Danilo Pessoa pelo Facebook. Show, excelente. Que bacana. Quase chorando aqui, Simone. Que legal, que bom. Importante, né? Falar de direito, de princípios de justiça.
nesse país que está sendo devorado pelo caos, pela corrupção, pela violência, pela arbitrariedade. É importante não deixar morrer esse sentimento. É importante estar sempre alimentando ele, porque é como fogo. Se não alimenta, ele vai arrefecendo ou desaparece. Que bom que vocês gostaram. Então, o objetivo foi atingido. Em concursos públicos, eu recomendo adotar essa posição, que o STJ mitigou a aplicação da súmula. O STJ fala de forma expressa que ele mitigou a aplicação da súmula. É a minha posição. E eu expliquei por quê. Agora, se você quiser, eu vou seguir não sei quem que falou que o STJ errou. Aí é um problema seu. Entendeu? Aí você vai colocar na prova. Segundo, não sei, o professor tal, o STJ errou. Aí é com você. No acordo, o STJ fala de forma expressa que ele mitigou a aplicação da súmula 599. Tá bom? Então, essa é a posição minha. Agradeço a presença de vocês. Quem não me segue ainda, sigam pelo Instagram, Delta Thiago, com TH, pelo Periscope, pelo Instagram, pelo Snap e pelo YouTube. Pelo YouTube também, Delta Thiago com TH. E lá pelo Facebook, Delegado Thiago. Ok? E para fechar, interessados na revisão online para delegado da Polícia Federal, entrem em contato comigo por direct, porque as vagas estão acabando. E só até quinta-feira será permitida a inscrição. Fiquem com Deus, até a próxima e bora passar o trator. Valeu!